Vamos lá para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. E hoje a nossa missão é rever todo o conteúdo que foi visto durante a semana, na segunda, na terça e na quinta-feira, pelos professores com suas aulas na TV. Ou seja, nós vamos falar sobre a habilidade de fração através da resolução de atividades, né? Vocês farão e logo em seguida eu também farei a correção, para ver se a gente chegou ao acerto, ok? Então vamos lá. Nossa primeira questão diz o seguinte: cada uma das figuras está dividida em partes iguais. Olha aí as figuras. Nós temos figuras que vão de 1 a 6, né? Cada uma delas dividida em partes iguais. O que é que nós queremos? Que você indique a fração correspondente à parte colorida de cada figura, né? Nós temos a figura 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6, ok? Lembrando que nesse primeiro momento nós não vamos fazer a leitura das frações encontradas, ok? Nós vamos fazer isso no segundo momento. Então, nesse primeiro momento, vamos determinar qual é a fração representada em cada uma das figuras em relação à sua parte pintada. Para isso, eu vou dar um tempo para vocês poderem responder e logo em seguida eu volto com a resolução de cada uma das frações encontradas de acordo com as figuras, ok? Lá vai o tempo para vocês, contando a partir de agora. Pronto, finalizado o tempo de vocês, vamos lá para a nossa resolução da primeira questão. Lembrando que essa primeira questão ela se trata da representação de frações através de figura e de números, né? Para representar uma fração por números, nós temos que levar em conta o seguinte, que a fração ela possui dois termos, um denominador e um numerador. Para isso, eu tenho que saber a função de cada um deles. Por exemplo, qual a função do denominador e a do numerador, né? Lembrando que o numerador e o denominador, eles estão relacionados à fração que está representada na figura, ou a representação numérica. Denominador, eu não posso esquecer, né? Ele vai determinar em quantas partes o inteiro foi dividido. Ou seja, você observa a figura ou observa a fração e determina em quantas partes esse inteiro foi dividido. O numerador são as partes que eu vou considerar, né? O que é que eu considero? Vamos supor, se o meu inteiro for um grupo de maçãs e alguém comeu essas maçãs, então o meu numerador vão ser, eu posso considerar as maçãs que foram comidas, ou as maçãs que sobraram, eu estou considerando algo, né? Se for uma pizza, dessa pizza, tantas partes foram comidas, né? Eu estou considerando as partes comidas, quantas sobraram, e assim por diante. Então, iniciamos. Deixa eu pegar aqui o céuzinho para melhorar aqui. Pronto. Nós temos o seguinte, na primeira figura, nós temos um inteiro, que é um retângulo, e ele foi dividido em partes. Vamos determinar em quantas partes ele foi dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, meu inteiro foi dividido em 10 partes. Então, nós temos o denominador. Está aí, ó, 10. Vamos considerar as partes pintadas. Então, vamos determinar o meu numerador. 1, 2, 3, 4, 5. Está aí o meu numerador. Então, a fração tem 10 no denominador e 5 no numerador. A figura 2. Na figura 2, meu inteiro foi dividido em 1, 2,
3, 4, 5, 6. Olha aí meu denominador, em quantas partes o inteiro foi dividido? 6. E o meu numerador, as partes pintadas, é o que eu estou considerando. Tem 2 partes pintadas, então, numerador 2. É a figura 3. Na figura 3, meu inteiro foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes. Quem é meu denominador? As 4 partes em que o inteiro foi dividido. E o meu numerador, eu considero as pintadas, só tem uma. Então, meu numerador é 1. Na figura 4, vamos determinar em quantas partes nosso inteiro foi dividido. 1, 2. Então, já encontrei o denominador. Indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Quem eu vou considerar? Vou considerar a parte pintada. E só tem uma. Então, meu numerador é 1. Na figura 5, meu numerador foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Um triângulo grande dividido em 16 triângulos pequenos. Então, meu denominador é 16. Em quantas partes o inteiro foi dividido? 16 partes. Quem eu vou considerar? As partes pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes pintadas. É isso? E a última figura, meu inteiro. Vamos ver em quantas partes meu inteiro foi dividido. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu denominador, então, é 8. Viu? Quem eu vou considerar? As partes pintadas. 1, 2, 3, 4. Meu numerador é 4. Então, está aí a resolução da primeira questão com relação à representação de frações. Ok? Vamos agora para a segunda parte da resolução dessa primeira questão, que vai se referir à leitura. Então, vamos lá. Vamos lá para a segunda parte da primeira questão. Na primeira questão, determinamos, através das figuras, qual é a fração correspondente a cada uma delas. Determinamos todas, da primeira até a sexta figura. Agora, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos fazer a leitura de cada uma dessas frações. Então, peguem seus cadernos, peguem os lápis e comecem a fazer a leitura. Enquanto isso, eu vou dar o tempo aqui para vocês, para que vocês possam fazer. Começando a partir de agora. Finalizado o nosso tempo para a resolução, agora nós vamos para a correção. Vamos lá, antes da gente começar, o que é que nós devemos saber em relação à leitura de uma fração? Com relação à leitura, eu tenho que ficar atento ao denominador. Isso porque o denominador ele vai receber uma leitura diferenciada. De 2 até 9, cada um dos algarismos que vão compor o denominador, eles vão receber uma nomeação comum. O 2 será meio, o 3 terço, o 4 quarto, o 5 quinto, o 6 sexto, o 7 sétimo, o 8 oitavo e o 9 nono. Eles vão receber essa nomeação. Nós teremos outro grupo de frações, que nós chamamos de frações decimais, que vão ter também uma leitura diferenciada. Quando meu denominador for 10, minha leitura para ele vai ser décimo.
Quando for 100, minha leitura para o denominador vai ser centésimo. Quando for 1000, vai ser milésimo. Ok? Quando não forem esses casos de um denominador decimal, nós teremos denominadores maiores que 10. Né? Maiores que 10 e diferentes de 10, 100, 1000 e assim por diante. Né? Os denominadores decimais. A eles vai ser acrescido a palavra avos. Né? O porquê, né? Geralmente vocês me perguntariam, professor, por que colocar a palavra avos, né? Essa palavra avos, ela na verdade representa um denominador maior do que 10 e diferente dos decimais. Então, o 11, o 12, o 13, o 45, o 95, o 2245, todos são maiores que 10, então eu faço a leitura dele como um número natural e acrescento a palavra avos, ok? Então vamos lá. Na figura 1, nós temos o seguinte. Na figura 1 nós temos a seguinte fração. Eu observo quem é meu denominador. Meu denominador é 10, então já sei que ele vai ser lido como décimo. Ah, professor, e o numerador? O numerador ele vai ser lido como o número que aparece lá. Né? No caso aqui eu tenho 5, então eu vou fazer a leitura dele como 5. Então eu terei no numerador 5 e no denominador décimo. Minha leitura vai ficar 5 décimos. Ok? Então vamos lá. Figura 2. Na figura 2, meu denominador é 6. Ó, lá na nossa regrinha. Se o denominador for 2, é meio. Se for 3, é terço. 4 quartos. 5 quintos. 6 sexto. Então já sei que o meu denominador aqui é 6, então ele será sexto. Meu numerador é 2. Eu vou ler como número natural 2. Então, minha leitura vai ficar 2 sextos. Na figura 3. Na figura 3, eu tenho um denominador 4. Né? Denominador 4, minha leitura será 4. E o numerador 1 continua sendo 1. Aí, lembrando, nós observamos que a leitura começa a partir do numerador. Então, do numerador para o denominador. Então, 1 quarto. Continuando, na figura 4, nós temos aqui um denominador 2. Se o denominador é 2, então nós teremos o quê? Meio. E o meu numerador é 1. Eu vou ler ele como 1, não é isso? Então, 1 meio. Na figura 5, nós temos aqui um denominador maior do que 10, viu? E diferente dos decimais. Não é um decimal, nem 10, nem 100, nem 1000. Porém, é maior do que 10. Se é maior do que 10, o que é que a regra diz? Acrescente a palavra avos. Não é isso? Então, o meu numerador é o quê? 6 e o meu denominador é 16 avos. Então, 6, 16 avos. Na figura 6, nós temos aqui um denominador 8. Se o denominador 8, eu vou ler ele como oitavo. E o meu numerador é 4. Leio ele como 4, né? O número natural 4. Como começa pelo numerador, a minha leitura, 4 oitavos. Então, minha fração vai ser lida como 4 oitavos. Está aí corrigida a segunda parte da primeira questão, representação e leitura de fração. Ok? Vamos agora para a questão 2. Vamos lá agora para a questão 2. A questão 2 vem com a situação problema. Né? Já deu para perceber aqui, olhando para ela, que nós temos muitos dados dentro dessa situação. Lembrando que a leitura de um problema é fundamental para que você possa encontrar os dados que você vai usar
nas estratégias de resolução. Então, fique atento para a leitura, quando forem responder. E agora é a vez de vocês. Eu vou dar novamente o tempo e vocês vão tentar responder ao seguinte questionamento. Vejam só. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Que fração da hora corresponde a 35 minutos? Vamos lá? Agora é com vocês. Vou só aguardar. Deixar aqui os 30 segundos passar. Passado o nosso tempo, agora vamos lá para a nossa resolução. Primeiro, como eu disse, a leitura é fundamental. Vamos determinar quais são os dados que nós vamos utilizar na nossa resolução. Vamos lá primeiro. Um dia tem 24 horas. Ok, tudo bem. Uma hora tem 60 minutos. Já me interessa, né? Ó, ele representou uma hora aqui em minutos. Um minuto tem 60 segundos. Agora vamos lá para a nossa pergunta. Que fração da hora corresponde a 35 minutos? Ora, tá aqui, ó. Nosso principal dado é esse aqui, a transformação da hora em minutos. Uma hora corresponde a 60 minutos. Não tem melhor estratégia para a gente chegar à nossa resposta senão construindo o relógio. A melhor eu disse, mas não é a única, né? Nós temos outras estratégias também. Então vamos lá. Ó. Primeiro, nós temos aqui o relógio e vamos colocar uma hora dentro do nosso relógio. Vamos distribuir essa uma hora dentro do nosso relógio. Vamos fazer grupos de 5, 5 em 5. Então nós vamos ter 12 grupos de 5, que correspondem aos 60 minutos, ok? Agora ele diz o seguinte, que fração da hora corresponde a 35 minutos? Ora, vamos aqui identificar aqui os 35 minutos dentro do nosso relógio. Olha aqui os 35 minutos, parte de 0 e vai até 35. Já percebo logo ó, que é mais da metade da hora, né? Mais da metade da hora, de 60 minutos. Ó. Pronto. Está aí. Ah, professor, nós temos que transformar isso aí em uma fração. E agora? Ora, se nós temos que transformar em uma fração, nós precisamos de quem? De um denominador e de um numerador. Olhando para a imagem, dá para a gente lembrar o seguinte. Ora, nós dissemos que uma hora foi transformada em 60 minutos. 60 minutos é o meu inteiro, então. Então, uma hora foi dividida em 60 minutos, já temos o denominador. Meu denominador é 60 minutos. Que fração da hora corresponde a 35 minutos? 35 minutos é o que nós estamos considerando. Quem eu vou considerar aí é numerador. Então, o nosso numerador é 35. Então, nós temos que fração da hora corresponde a 35 minutos, 35 60avos. Ok? Então, vamos lá. Essa foi apenas uma estratégia para a gente chegar à fração. Mas essa mesma fração ela pode dar a ideia de uma fração equivalente. Ok? Nós vamos tentar fazer através de outra estratégia e perceber essa equivalência dentro de uma fração, viu? Lembrar ó, que uma fração com denominador e numerador diferente da outra podem representar a mesma quantidade. E isso é o que corresponde à equivalência. Quando duas frações
com denominadores e numeradores diferentes, representam a mesma quantidade, a mesma porção do inteiro. Ok? Vamos lá ver isso. Então vamos lá. Ora, vamos usar outra estratégia para determinar a fração que corresponde aos 35 minutos de 1 hora, ok? Para isso, vamos usar o nosso retângulo. Peguei aqui um retângulo e, ó, assim como no relógio, nós dividimos em 12 partes a nossa hora. Eu peguei a nossa hora e também dividi aqui no nosso retângulo dividido, né, em 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Está aí, ó. Meu inteiro foi dividido em quantas partes? 12 partes. Ok? 12 partes. Então, nós temos o seguinte. 12 partes. Vamos agora determinar o seguinte. Que fração corresponde a 35 minutos? Ora, eu percebo que 35 minutos correspondem a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. 7 partes do inteiro. Como nós dividimos os 60 minutos em 12 partes, essas 12 partes correspondem a grupos de 5. Então, ó, 5, 2 grupos. Vou pegar aqui o nosso pincel. 2 grupos correspondem a 10, né? 3 grupos correspondem a 15, 4 grupos correspondem a 20, 5 grupos correspondem a 25, 6 grupos correspondem a 30 e 7 grupos correspondem a 35, ou partes, né? Eu chamei de grupos, mas poderiam ser partes também. Ou seja, 7 partes correspondem a 35. Então, nós temos 7 partes. Pronto, a partir daqui, já dá para a gente montar a nossa fração equivalente. Ó, observe só, eu dividi o inteiro em 12 partes. Então, eu tenho quem? O denominador. Dessas 12 partes, eu considerei 7. As 7 partes correspondem a 35. É igual a 35 minutos. Então, está aí o meu numerador. 7 dozeavos é uma fração equivalente a 35 sessentaavos. Por quê? Porque elas representam a mesma porção do inteiro. 35 minutos e 35 minutos. Elas representam a mesma porção do inteiro. Por isso que elas são ditas equivalentes. Duas frações são ditas equivalentes quando elas representam a mesma porção do inteiro. Está aí mais uma estratégia na qual nós utilizamos para determinar o resultado de uma questão. Vamos supor que essa questão ela seja de múltipla escolha. Uma das prováveis respostas não seria 35 sessentaavos. Ela se apresentaria na forma de 7 dozeavos. Ok? Você faria todo o cálculo. Ah, professor, deu 35 sessentaavos, mas nenhuma das opções é 35 sessentaavos. Aí você esquece de fazer essa relação de equivalência, viu? E transformar 35 sessentaavos em uma fração equivalente. E o equivalente a ela, uma fração equivalente a ela, está aí, é o que? 7 dozeavos. Ok? Vamos agora para a questão 3, uma nova situação. Problema onde o importante vai ser a leitura correta da situação problema para fazer a interpretação, chegar aos dados corretos e poder construir a sua estratégia para chegar
ao resultado dessa situação, né? Vamos para a leitura, né? Maria Alice fez um bolo para seus amigos e o repartiu em 24 pedaços iguais. Everton comeu 3 pedaços, Eloá comeu 4, o Ellen comeu 5 e João Vitor não comeu nenhum pedaço do bolo. Não gostou do bolo, não comeu. Então a pergunta é: que parte do bolo foi consumida? Nós temos a Maria Alice que fez o bolo e os amigos de Maria Alice que vieram comer o bolo. Agora é com vocês, eu vou dar o tempo e vocês vão tentar resolver essa situação de problema. Vamos lá, contando o tempo, é com vocês. E vocês ainda vão ter as opções aqui para chegar à resposta, né? Ou vai ser um 24avos, ou 1/4, ou 1/3, ou 1/2. Vamos lá. Contando o tempo. Agora é com vocês. Finalizado o nosso tempo, vamos lá para a nossa resolução. Percebam o seguinte: se o mais importante é a leitura, vamos ler mais uma vez. Ele diz o seguinte, né? Nossa situação problema. Maria Alice fez um bolo para seus amigos e o repartiu em 24 pedaços iguais. Everton comeu 3 pedaços, Eloá comeu 4, o Ellen comeu 5 e João Vitor não comeu nenhum. Esse ponto aqui é importante, onde tem um dos amigos que não comeu do bolo de forma alguma. Então, que parte do bolo foi consumido? Ele quer saber que parte do bolo foi comida, né? Que fração representa essa parte do bolo que foi comido? Para isso, vamos pegar o nosso bolo, pegar aqui o nosso bolo e vamos dividir ele em 24 partes. Está aqui, 24 partes. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Está aí, dividido em 24 partes. Ora, se ela repartiu entre seus amigos, vamos repartir também. Vamos lá. Everton comeu 3 pedaços. 1, 2, 3. Aí os 3 pedaços de Everton. Eloá comeu 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Estão aí os 4 pedaços de Eloá. E o Ellen comeu 5. O Ellen comeu mais bolo, né? Achou gostoso demais. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Está aí, todos receberam os seus pedaços de bolo, suas fatias de bolo, e vamos ver quanto sobrou e quanto foi comido. Percebo logo o seguinte: se meu inteiro foi dividido em 24 partes, nós já temos o denominador. Meu denominador é quem? 24. A quantidade de partes comidas é o que eu estou considerando. Quantas partes foram comidas? 3, mais 4, 7, mais 5, 12. 12 partes. Então, minha fração, que corresponde à parte comida, é 12/24 avos. Vou lá na resposta. Tem um 24 avos, não tem 12/24 avos. As outras também não são 12/24 avos. Então, o que é que vai acontecer para me chegar à resposta? Eu tenho que ter outra visão, né, da minha ideia de fração. Aí é onde entra a equivalência de fração. Deve ter uma fração equivalente a 12/24 avos. Como é que nós vamos perceber ela? Vamos olhar novamente para a nossa figura. Ora, na nossa figura, quantas partes foram comidas? 12. E 12 é a metade de 24. Metade.
Então foi comida a metade. Quanto sobrou? Sobrou a metade, também 12 partes. Olhando para a figura agora, eu já percebo que de acordo com a metade eu vou ter duas partes. Deixa eu ver se eu consigo dividir aqui. Pronto. Eu vou ter aqui a parte não comida, que é essa, e vou ter aqui a parte comida, que é essa. Então, meu inteiro agora ele foi dividido em duas partes. Se ele foi dividido em duas partes, quem é meu denominador? Né? Meu denominador vai ser quem? 2. Foi dividido em duas partes. As partes comidas estão aqui, formaram exatamente essa metade, comidas pelo Everton, pela Eloy e pela Ueli. Então elas correspondem à metade. Se o meu inteiro agora foi dividido em duas partes, só foi comida uma das duas partes. Então, meu numerador vai ser quem? 1. Então eu digo que a fração 1/2 é equivalente a 12/24. Olha aqui, meio é equivalente a 12/24. A metade é equivalente a 12/24. Então, resposta correta, letra D. E eu posso perceber aqui também, quem é o meu denominador? É 24. E o meu numerador é 12. 12 é a metade de 24. Então, eu poderia aqui também ter a representação referente à metade. E a fração que corresponde à metade, ela é meio. Está aqui, Então, meio corresponde à metade. Resolução da questão 3.